Vamos que vamos, então, fazer a nossa live de um tema aí a pedidos, que foi depois de algumas publicações aí que a gente fez sobre distopias genitais e a classificação de POPQ ou POPQ, né? O pessoal me pediu muito aí pra gente fazer uma live sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. O legal é a gente poder usar esse espaço aí para a gente poder conversar, a gente poder bater um papo sobre esse tema, que às vezes é um tema áspero, né? E também mostrar para vocês de uma forma que seja mais lúdica, mais fácil, mais legal, assim, da gente poder conversar. Então sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, aproveitem para perguntar, e o legal é a gente trocar experiência aí sobre o sistema POPQ. Na verdade, gente, deixa eu contar uma historinha para vocês antes de eu começar. As distopias genitais, elas, por muitos e muitos anos, elas foram classificadas de uma forma super simplista, assim, né, em grau 1, 2 e 3. Que era quando a gente tinha aquela história de assim, se o prolapso ele não chegou ao nível do introito vaginal, a gente vai ter então aí um grau 1. Se está ao nível do introito é um grau 2 e se passou do introito é um grau 3. Por muitos e muitos anos, quando eu era residente, a gente usava muito esse tipo de classificação. Mas aí, depois se mudou, né, esse sistema e se criou o sistema de POPQ, porque ele acaba sendo um sistema mais específico, ele consegue dizer melhor, né, em relação ao tipo de prolapso, e aí então a gente consegue melhorar a forma que a gente vai abordar a nossa paciente. Então, o POPQ, na verdade, é um sistema de estadiamento que tem se usado muito e que tem caído absurdamente em prova. Quem vai prestar concurso, aí, qualquer tipo de concurso, tem caído, tem despencado questão sobre o POPQ e o estadiamento. Então, o objetivo é justamente a gente revisar tudo isso. A Vi Farinha colocou que está adorando as lives aqui. Obrigado, Vi. A gente fica feliz aí de poder ajudar. Essa comunidade, na verdade, a gente criou com muito carinho aí para vocês, para a gente poder debater os principais temas em ginecologia e obstetrícia, e a gente tem suado a camiseta aí para poder trazer para vocês vídeos, carrosséis, lives, revisões, sobretudo, né, no que tange essa nossa especialidade, que é tão grande, tão magnífica, a gente tem usado aí esse espaço para poder falar sobre isso. Que bom, a gente fica feliz aí que vocês estão nos dando esse feedback positivo. Gente, então assim, que eu vou fazer? Para a gente conversar sobre o POPQ, eu quero primeiro lembrar que o POPQ ele é um sistema baseado em números. É bem fácil, bem simples, assim, porque eles pegaram centímetros, né? A unidade de medida é centímetros, e eles colocam assim, que o plano zero, na verdade, o nível zero, é bem o anel himenal, certo? Então, bem o anel himenal, a gente vai ter ali o nível zero. O que for para cima vai ser negativo e o que for para baixo vai ser positivo. É que nem os planos de Deli, né? Lembra que tem aquela linha imaginária interespinhática? O que for para cima é negativo, o que for para baixo é positivo. Puxa vida, já começou errado, né? Por que é positivo? Porque, na verdade, deveria ser negativo para baixo, positivo para cima, como a gente aprende na matemática, né? Por que é o contrário? Pois é, eles gostam de colocar o contrário. Gente, para baixo vai ser positivo. Pensa assim, POPQ, aquele tema que às vezes a gente torce o nariz, a gente franze a testa, né? Então, assim, pensa, por que colocar um POPQ, né? Então, assim, se for para baixo vai ser positivo, se for para cima é negativo. Então, faz essa associação aí que para cima vai ser negativo, certo? Beleza? Tá. Então, o que eu fiz? Olha aqui, eu trouxe uma imagenzinha aqui, para poder discutir com vocês. Eu trouxe essa imagem porque eu acho que fica mais fácil, eu trouxe esse moldezinho aqui que eu acho que fica mais fácil, mais didático da gente poder conversar. Senão fica aquela coisa, né? Imagina o anel himenal, imagina 1 centímetro acima. Então tá aqui, um moldezinho que eu acho que fica bem mais didático pra gente poder explicar. Então bem aqui, onde a gente tem aqui a entrada da vagina, a gente vai ter o nível 0, certo? Para cima você vai ter menos 1 centímetro, menos 2 centímetros, menos 3, então para cima é negativo. E para fora aqui, quando tá para fora do anel himenal, tá para fora do introito vaginal, você vai ter mais 1 centímetro, mais 2, mais 3, e assim vai, né? Então para baixo é positivo, para dentro da vagina é negativo. E bem a entrada, bem o introito, que a gente chama de anel himenal, o anel himenal é o nível 0, beleza?
Maravilha, então tá. Então quer dizer que se eu disser que o prolapso tá, por exemplo, em -2, quer dizer que o ponto mais prolapsado tá 2 centímetros acima do introito vaginal? Isso. Se eu disser que está em +3, quer dizer que o ponto mais prolapsado está 3 centímetros para fora da vagina? Isso, é isso. Então é centímetro. Esse -1, -2, -3, +1, +2, +3 é centímetro, certo? Tá. Aí a gente vai ter aqueles pontos, os famosos pontos. Lembra que a gente tem aqui em cima, ó, parede vaginal anterior, aqui embaixo, parede vaginal posterior, certo? Jader, como é que vocês simbolizam pelo POP que a parede anterior? Gente, a parede anterior começa com A, certo? Então é um Azinho minúsculo, certo? E a parede posterior começa com P de posterior, então é um Pzinho minúsculo. Então quando tiver o Azinho minúsculo, está se referindo à parede anterior da vagina, e quando tiver um Pzinho minúsculo, está se referindo à parte posterior da vagina, ok? Tá. Na parede anterior, você vai ter 2 pontos. O ponto AA, que é, na verdade, um ponto que fica 3 centímetros acima do anel himenal. Então, olha só comigo, ó, aqui a gente tem o anel himenal, certo? Aqui eu tenho o anel himenal. Se eu tenho 3 centímetros para cima, eu vou ter o ponto AA. O A primeiro é maiúsculo e o A segundo é minúsculo, que nem a genética. Lembra daquelas coisas da genética? Homozigoto e heterozigoto. É um heterozigoto. Ô, a Má entrou! Bem-vinda, Má! Olha só, estamos falando de POPQ aqui. Então, olha só, a gente vai ter aí, ó, quando tem 3 centímetros para cima, eu vou ter o ponto AA. O que é o ponto AA, gente? O ponto AA é um ponto na parede vaginal anterior, que é um ponto fixo 3 centímetros acima do anel himenal. Então, se você tem aqui o anel himenal 3 centímetros para cima, eu tenho o ponto AA. Esse ponto, vejam para onde que está o meu lápis aqui, ó. Esse ponto, ele costuma tá bem ao nível da junção uretrovesical. Então aqui, ó, quando a junção da uretra com a bexiga, que é a junção uretrovesical, é o ponto AA, é um ponto fixo na parede vaginal anterior, certo? Habitualmente, então, nas pacientes sem prolapso, ele vai estar em +3. E a gente tem o ponto BA, B maiúsculo e o Azinho minúsculo. Lembra que o Azinho minúsculo sempre de parede anterior, né? O ponto BA na parede vaginal anterior é um ponto móvel que você tem na parede vaginal anterior que corresponde ao ponto de maior prolapso da parede vaginal anterior, certo? Se você tem uma paciente que não tem prolapso nenhum, tanto o ponto AA quanto o ponto BA, A maiúsculo, A minúsculo, Azão, Azinho, B maiúsculo, A minúsculo, Bzão, Azinho, vão ser +3, certo? É isso, né? Então, a gente tem aí, -3, desculpa, né? Porque negativo é para cima. Então, se você tem aí o ponto AA e o ponto BA em -3, eu tenho uma paciente que não tem prolapso. Tranquilo? Beleza? Então tá. Jader, quer dizer que então se eu tenho esses pontos, né? Que o Azinho é a parede anterior, eu vou ter a mesma coisa na parede posterior, concorda? Sim, é isso, né? Então pensa comigo, se você tem esses pontos na parede anterior, que é o Azinho, na parede posterior eu vou ter a mesma coisa. Então eu vou ter o Pzinho de parede posterior e eu também vou ter os pontos AP, A maiúsculo, P minúsculo, que é um ponto fixo 3 centímetros acima do introito. Então eu tenho aqui, ó, o introito, o anel himenal, né? 3 centímetros para cima eu tenho o ponto BA, certo? E esse ponto é fixo. E eu tenho também um ponto móvel na parede vaginal posterior, que é o BP, né? Que é aquele ponto mais prolapsado da parede vaginal posterior. Então, quando eu tenho um defeito, né? Quando eu tenho um prolapso de parede posterior, que antigamente a gente chamava de retocele, o ponto mais prolapsado vai ser o BP. Se eu tenho um prolapso de parede anterior, que antigamente a gente chamava de cistocele, o ponto mais prolapsado vai ser o ponto BA. Ok? Então, nós temos aí 4 pontos. O ponto AA, que é aquele ponto 3 centímetros acima do anel, fixo. O ponto BA, que é o ponto de maior prolapso da parede anterior. Temos o ponto BP, né, que é aquele ponto mais prolapsado da parede posterior. E o AP, que é aquele ponto fixo da parede posterior, 3 centímetros acima do anel himenal. Tranquilo, gente, até aqui? Beleza? Tô falando grego ou tá tudo certo? Tá tranquilo até aqui?
Só falamos de parede anterior e parede posterior. Tranquilo? Acho que ficou claro, né? Dá pra gente entender bem aí esses 4 pontos iniciais. Tá, ô Jader, e o que é aquele tal de C, né? Que aparece bastante que eu tenho que saber. Gente, o ponto C vem de colo, tá? É fácil da gente lembrar, né? Beleza, ó, Augusto colocou tudo tranquilo. Gente, vão me dando um feedback aí se tá tudo certo. Qualquer dúvida, o legal é isso, gente, é a gente aproveitar esse bate-papo aí que a gente tá ao vivo pra gente tirar dúvida, pra vocês me perguntarem diretamente. Então, se tá tudo, ó, a Vi também, Camila também, beleza. Então, ó, qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Então tá, falamos da parede anterior, falamos da posterior. O ponto C é o ponto mais distal do colo. C vem de colo, né? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente vai ter o ponto mais distal do colo do útero. Isso é C. Se a paciente for esterectomizada, é o ponto mais distal da cúpula vaginal. Então, C de colo ou C de cúpula, né? Então, usa o C para você lembrar que é colo ou cúpula. Então, o objetivo do ponto C é você ver se tem prolapso de colo. Lembrando que, então, o objetivo dos pontos da parede anterior é ver distopia de parede anterior, da parede posterior é ver prolapso de parede posterior e o C é ver prolapso uterino, né? Então, o ponto C, na verdade, ele é para ver se tem prolapso uterino ou de cúpula vaginal, se a paciente for esterectomizada. Jader, e o que é o D? O D, gente, é um ponto que fica aqui, ó, no fundo de saco de Douglas. Ele corresponde a onde está o ligamento, onde estão, né, os ligamentos úteros-sacros. Então, o ponto D, ele fica aqui, ó, no fundo de saco de Douglas. Então, você vai lembrar que assim, ó, C é de colo, o ponto mais distal do colo, e D quer dizer Douglas. É um ponto no fundo de saco de Douglas, onde tem os ligamentos úteros sacros. Certo? Tá, mas não tem uma forma mais fácil de eu lembrar disso, de eu memorizar? Pensa assim, o colo é um cilindrinho, né? Então você tem aqui um cilindro que é o colo. O ponto C é o ponto mais distal do colo, que é, na verdade, aquele ponto mais baixo do colo do útero. E o ponto D é o ponto mais alto. Corresponde ao nível do orifício cervical interno, que é onde a gente tem a inserção dos ligamentos úteros-sacros. Certo? Tá, Jader, então quer dizer que se eu tenho, por exemplo, uma paciente que o ponto C, digamos que o ponto C ele seja menos 4, e o ponto D ele seja menos 6, então quer dizer que a distância entre o C e o D é de 2 centímetros. Eu posso inferir que esse colo mede 2 centímetros? É isso, meu. É exatamente isso. A diferença entre o ponto C e o ponto D é o comprimento do colo do útero, que tanto pergunta em questão de prova isso, né? Ah, o comprimento do colo do útero dessa paciente é quanto? É só você fazer a diferença do ponto C e do ponto D. Ah, o ponto C tá lá em cima, né? Tá em menos 5, né, por exemplo. E o ponto D tá em menos 8. Então, menos 5, menos 8, a diferença é de 3. Então, esse colo mede 3 centímetros. É isso, certo? É isso que você precisa saber. A diferença entre eles é o comprimento do colo do útero. Tá, Jader, mas tem uma história que às vezes me confunde, né? Que na vida eu vejo muito nos ambulatórios de GO vocês fazerem, e na prova também me complica quando aparece isso em questão de prova, que é o tal do alongamento hipertrófico do colo, né? Como é que eu vou fazer para saber para saber se essa paciente tem alongamento hipertrófico do colo? Gente, olha só que interessante. O que é o alongamento hipertrófico do colo? Às vezes você tem, por exemplo, assim, ó, um ponto C que está lá em menos 3, né? Puxa, menos 3 é um colo que está baixo, né? Ele já está... ele deveria estar um pouquinho mais alto. Digamos que ele pode estar até em menos 2, assim, né? Bom, é um colo que está baixo, menos 2. Será que esse útero já tem um prolapso inicial que está em menos 2? Aí, gente, olha só que interessante. Pode ser que esse útero tenha um prolapso, mas às vezes acontece de você ter um colo que é longo, né? Tem algumas pacientes que têm um colo longo, que a gente chama de alongamento hipertrófico do colo. E aí, na verdade, essa paciente não tem prolapso, ela só tem um colo mais longo do que o usual. Mesmo que esteja lá embaixo, assim, esteja lá em menos 2, né, que seria só... Puxa, 2 centímetros de vagina eu já encontro o colo do útero da paciente, então o útero está prolapsado? Não, às vezes esse colo só pode ser mais longo do que o usual. Então, olha só que interessante, isso tem que saber, gente, isso aqui é filezinho mignon para quem vai prestar prova. Quando você tem a diferença entre o ponto C e o ponto D maior do que 4 centímetros,
Um colo com mais de 4 centímetros é um colo que tem um alongamento hipertrófico, certo? Então, digamos que o C, né, o exemplo que eu dei para vocês, ele está em -2, né? E eu tenho um ponto D que está lá em cima, em -7, né? Então, 7 menos 2 vai dar 5. Opa, esse colo tem 5 centímetros, esse colo é alongado. Não é o útero que é prolapsado, é um alongamento hipertrófico de colo, certo? Então, o alongamento hipertrófico de colo é quando você tem aí uma diferença entre o ponto C e o ponto D maior do que 4 centímetros. Isso é o que a gente vai chamar de alongamento hipertrófico do colo. Não é prolapso. Mesmo que você pense, não, mas o colo está lá embaixo, já está em -2, já tem algum grau de prolapso uterino. Faz a diferença entre o C e o D. Se tiver mais que 4, é alongamento hipertrófico, não é distopia, não é prolapso. Certo? O prolapso é quando o C está, por exemplo, ali em -2, -1, né? E a gente tem aí definitivamente um colo que tem menos de 4 centímetros. Aí realmente não vai ser um alongamento hipertrófico. Aí, ó, o Fabi entrou, Fabi e a Marina entraram, gente, que prestígio ter vocês dois aí, a gente tá feliz da vida, né, nós três de ter ter criado essa comunidade, a gente tá muito feliz de poder estar trazendo para vocês aí conhecimento na área, na especialidade, então um grande prazer aí poder ter vocês, grande Fabi, grande Marina, prazerzaço aí poder ter vocês aí com a gente. Então é isso, gente. Falamos sobre os pontos da parede anterior, né? Falamos aqui sobre os pontos da parede anterior, então ponto AA e BA. Falamos dos pontos da parede posterior, né? Então falamos do AP e do BP. Falamos do C, do ponto C, que é aquele que é o ponto mais distal do colo, e o ponto D, que é bem ali, D de Douglas, lembra, né? Que é bem aonde a gente tem aí definitivamente os ligamentos uterossacros. Outra coisa antes da gente falar dos próximos. Gente, não esqueçam, olha aqui. O ponto D, ele é o fundo de saco de Douglas. Lembra que é onde estão os ligamentos uterossacros. Uterossacros, né? Aqueles ligamentos que ligam aí o útero até o sacro. Se a paciente tirou o útero, se ela foi esterectomizada, não tem mais o ponto D. Não existe mais, né, o ponto D. Porque o objetivo do ponto D é saber onde estão os uterossacros dessa paciente. Se ela foi esterectomizada, não existe ponto D. Então, olha só, quando a paciente é esterectomizada, muita gente cai nessa pegadinha. Acha que não tem o C porque é C de colo. Não, o C é de colo ou de cúpula. Você vai dizer onde que está o C. É o ponto mais distal, né, do colo do útero ou da cúpula vaginal. É o que está em cima, né? É a região apical da vagina que a gente chama. Agora, atenção, se não tiver a informação do ponto D, se eles te derem uma tabela de POPQ, né, que pode ser aquela tabela jogo da velha, ou só os pontos, né, escritos ali, se tiver o ponto D com um traço, ou assim, ó, ponto D não aferido, né, ou só um tracinho, geralmente eles colocam um tracinho ou botam um NA, né, N/A, quer dizer, não aferido. Se o ponto D não tá escrito, é porque ela é esterectomizada. Certo? Você tem que saber que se o ponto D é omitido, é porque essa paciente é esterectomizada. Não esquece disso. Quando ela for esterectomizada, não tem como você saber o ponto D. Fechou? Entendido? Maravilha, então tá. Então falamos dos pontos da parede anterior, dos pontos da parede posterior, falamos do ponto C e falamos também do ponto D. Aí a gente tem pontos que não são muito importantes, corpo perineal, né? Hiato genital, nem vou focar muito nisso porque isso são pontos que não são importantes, mas tem mais um tipo de medida que a gente vai fazer que é o CVT, que é o comprimento vaginal total. E esse é muito importante você aferir quando você aplica o sistema de POPQ, porque o comprimento vaginal total, ele é um tipo de mensuração que você precisa saber para saber o estadiamento da distopia dessa paciente. Então é sempre importante a gente medir, saber quanto que essa paciente tem de comprimento vaginal total, de CVT. Certo? Beleza? É isso, gente. Esses são os pontos.
Então, olha só, vamos começar agora a fazer um exercício. Agora chega de eu falar e eu vou começar a perguntar para vocês. Imaginem que vocês têm aqui uma paciente, né, que tem uma queixa de distopia genital, ela tem uma queixa de bola na vagina, de sensação de peso vaginal, e essa paciente tem a informação de que o ponto AA, ele é mais 3, menos 3. O ponto AA é menos 3. Vamos colocar assim, ó. O ponto AA, ele é menos 3. O ponto BA é menos 3 também. E a gente tem assim, ó, o ponto AP, que é 0, e o ponto BP, que é mais 1. Ponto C, menos 5. Ponto D, menos 7. Me digam o que está prolapsado aí. Só com esses dados que eu coloquei para vocês de positivo e negativo, o que está prolapsado? Escrevam para mim aí nos comentários. Se eu tenho, então, olha só, parede anterior, ponto AA e ponto BA menos 3, e parede posterior, ponto AP 0 e BP mais 1, ponto C menos 5, ponto D menos 7. O que está prolapsado? Parede anterior, parede posterior ou prolapso uterino? Escrevam para mim aí. O que vocês acham? Nesse exemplo que eu dei aí para vocês. É anterior, é posterior ou é uterino? Vamos lá, vamos ver se vocês pegaram. Ó, a Letícia colocou posterior. Ó, o Augusto também colocou posterior. Camila posterior. Ó, o Leandro também. Gente, então olha só, não esqueçam, sempre pensa assim, ó, se tá positivo é ruim, né? Pensa assim, ó, é aquela história que eu falei, distopia, por que cobrar o pop-kill, por que cobrar distopia, né? Porque se tá positivo é ruim, então pensa assim, né? Então se você tem um pontinho ali que tá positivo, por exemplo, eu falei pra vocês, né, que o BP tá em mais 1, BP é parede posterior, então eu tenho um prolapso de parede posterior, certo? Os que forem positivos, eles são prolapsos, certo? Tá, mas assim, ó, se eu tenho o ponto AA e o ponto BA em menos 3, aí eu não tenho prolapso de parede anterior, certo? E se eu tenho um C em menos 5 e um D em menos 7, gente, menos 5 tá lá dentro, né? Lembra? Menos 1, ó, aqui eu tenho 0, aí eu tenho, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá lá pra cima. Não tem prolapso uterino, né? Menos 5 e menos 7, quanto mais negativo, mais pra cima, certo? Então o que ela tem é um prolapso de parede posterior, que antigamente a gente chamava de retocele, ok? Agora deixa eu te dar um outro exemplo. Se eu tenho uma paciente que tem um prolapso, tem uma distopia, e essa paciente ela tem assim, ó, ponto AA, ele tá em menos 1 e ponto BA tá em 0. Eu tenho o ponto AP e BP em menos 3 e eu tenho o ponto C em mais 1. E o ponto D eu tenho em menos 1. O que está prolapsado aí agora? Nesse cenário que eu dei para vocês. O que está prolapsado? Me escrevam aí. Então eu tenho aí, ó, uma parede anterior. Ó, coloquei para vocês que eu tenho o ponto AA em 0, né? E em menos 1 e o ponto BA em 0. Tem prolapso ou não tem prolapso? Tem prolapso, né? Então eu tenho prolapso de parede anterior. Beleza. Se AP e BP é menos 3, a posterior tá legal, né? Tá tudo lá dentro. Agora, olha só, se o C, gente, tá em mais 1, C mais 1, se tá positivo o C, é porque o útero tá para fora, certo? Tá lá para fora o C. Então, eu tenho um prolapso de parede posterior e eu tenho anterior, né? E tenho um prolapso uterino também. Então, tem que lembrar que assim, ó, começa já olhando o que tem positivo ali. Se tiver coisa positiva, tá para fora. Já tá saindo para fora da vagina, se tem alguma coisa positiva. Aí você já vai circular aquilo que é positivo. Aquilo ali tá prolapsado, certo? Se tá em 0, também tá prolapsado, né? Mesmo que esteja ao nível do anel himenal aqui, ó, é prolapso também. Então, vai estar prolapsado também. O que está negativo está para dentro, certo? Só que lembra que o que a gente considera como normal para a parede anterior e posterior é o menos 3. Se está abaixo de menos 3, mesmo que seja um prolapso leve, já tem um prolapso, certo?
Então é isso, gente. É isso que vocês precisam saber. Assim, ó, a dica que eu dou para quem quer ser proveiro, né, para quem vai fazer questão de prova sobre isso, que o grande, eu sempre digo que o grande medo das pessoas é quando vai fazer questão de concurso sobre isso. Primeira coisa é olhar o que tem positivo ali. Mesmo que dê um chabu na cabeça na hora da prova, olha ali e vê o que tem de ponto positivo. O que tá positivo tá ruim, né? Então tá para fora. É porque alguma coisa já tá saindo para fora ali do introito. Então vê ali o que tá positivo. E aí você vai ver se é a parede anterior, se é a parede posterior, se é colo, né, que tá para fora, e você vai dizer qual é o tipo do prolapso. Certo? Entendido, gente? Tá sendo claro? Tô falando russo? Como é que tá sendo? Me digam aí. Ficou claro a questão do alongamento hipertrófico? Ficou claro a questão de que quando o ponto D não existe é porque a paciente é esterectomizada? Tudo certo até aqui? Sim? Posso complicar um pouquinho, então? Posso? Tudo claro? Ó, Leandro respondeu tudo claro, o Augusto também colocou que sim, Camila também, claríssimo. Ótimo, gente, que bom, que bom. A Isa também. Bom, então qualquer dúvida, por favor, me chamem. Helena também. Então, gente, olha só. Falei aqui sobre os pontos, né? E a gente não falou sobre a parte que às vezes complica um pouquinho mais, mas que não tem por que complicar se você conseguir entender bem, que é o estadiamento. Olha só. O estadiamento, na verdade, ele é dividido, né, em estádio 1, 2, 3 e 4. E aí, olha só como é que funciona. Aquele prolapso em estádio 1, que geralmente é aquele prolapso que não dá sintoma nenhum, que a gente só consegue identificar examinando a paciente, mas que não dá sintoma absolutamente nenhum, é quando você tem o ponto mais prolapsado de todo o POPQ, né, que você fez. Quando aquele ponto mais prolapsado ele está acima de -1, eu tenho um estádio 1. Pensa comigo, se digamos que tem um prolapso de parede anterior, né, que está ali em -2, é pouquíssima coisa, né? O normal é estar em -3, mas se o ponto BA está em -2, já tem um prolapso de parede anterior. Só que ele é em estádio 1, essa paciente nem vai se queixar disso, ela nem vai relatar nada, porque estádio 1 geralmente não dá sintoma nenhum, né? Só é uma coisa que você identifica quando você examina a paciente. Então, é muito difícil eles cobrarem o estádio 1 porque não costuma ter significado clínico. Tá. O que é o estádio 2? Gente, o estádio 2 é quando o ponto mais prolapsado ele está entre -1 e +1. Tá, o que isso significa, Jader? Significa que assim, ó, aqui lembra que o anel himenal é o 0, né? Então eu tenho aqui, ó, -1 é quando tem 1 centímetro acima do anel himenal e +1 é 1 centímetro para fora da vagina aqui. Então, se o ponto mais prolapsado tá -1, 0 ou +1, eu tenho um estádio 2, certo? Então, o estádio 2 é quando tá entre -1 e +1. O que significa dizer que quando o ponto mais prolapsado é -1, 0 ou +1, você tem uma distopia em estádio 2, certo? Muita gente se confunde às vezes porque pensa, entre -1 e +1, o que é isso? Entre -1 e +1, pensa, é 1 e 1, né? 1 e 1 dá 2. Então, se tiver entre -1 e +1, é estádio 2. Fechou? Beleza? Então, é isso. Agora, se passa de +1, o que significa passar de +1, né? Aqui eu tenho 0, +1 é 1 centímetro para fora já da vagina. Gente, se passou de +1, o prolapso já está aqui fora, né? Aí eu tenho um prolapso em estádio 3. Estádio 3 é quando eu vou ter aí, já passou de +1. Então aí eu vou ter definitivamente um estádio 3. Tá, mas e por que tem o 4 ainda? O 4 quer dizer que está mais para fora ainda? O 4, gente, é quando está bem para fora. E olha só, o grande ponto de confusão é a diferença do estádio 3 para o estádio 4. Então você vai prestar bem atenção no que eu vou te dizer agora e nunca mais vai errar esse tipo de pegadinha que eles gostam de te colocar, que é a diferenciação entre o 3 e o 4. Olha só. O que muda, a informação importante que você tem que saber para diferenciar o estádio 3 do 4 é o comprimento vaginal total. Então pega ali, ó, quanto que ela tem de comprimento vaginal total? A medida da vagina dessa paciente deu 11 centímetros. Vamos pegar uma vagina aí de 11 centímetros. Então a paciente tem um CVT, um comprimento vaginal de 11 centímetros.
se o ponto mais prolapsado, atenção, se o ponto mais prolapsado ele tiver até 2 centímetros a menos do comprimento vaginal total, ainda é estádio 3. Se ele tiver já mais de 2 centímetros a menos, já é estádio 4. E isso é o que confunde. Então, deixa eu te dar o exemplo para você entender bem. Essa paciente que tem 11 centímetros de vagina. Quanto que dá 11 menos 2? Dá 9, certo? Digamos que o ponto BP ele esteja em mais 8. Se ele está em mais 8, ele está muito para fora. Jader, mas mais 8 é lá para fora. Sim, é lá para fora. Mas assim, ó, se ele está em mais 8, ainda é estádio 3. Agora, se o ponto BP, por exemplo, for mais 9, já é estádio 4. Porque você tem que pegar o CVT, né, que deu 11, nesse caso hipotético que eu te dei, e tirar 2. Se der 9, tiver em mais 9, já é um estádio 4. Tá, então quer dizer que assim, ó, se for mais 9 ou mais 10, já é um estádio 4. Isso, já é um estádio 4. Agora, se for mais 8, ainda é um estádio 3. Entendeu? Então, agora deixa eu te dar um exemplo e vocês é que vão me responder aqui. Se eu tenho um CVT, um comprimento vaginal total, de 8 centímetros, certo? E o ponto AP, o ponto BP, né? Vamos pegar o ponto BP, que é o ponto na parede posterior. Essa vagina tem 8 centímetros de CVT. Se o ponto BP ele está em mais 5, qual que é o estádio? Escrevam para mim aí. Se ele está em mais 5, tá bem para fora. Mais 5 é bem para fora, certo? Certo. Mas me diz aí qual que é o estádio se ele estiver em mais 5. O que tem que fazer, gente? 8 menos 2, certo? Quanto que dá? 6. O ponto de maior prolapso dela é mais 5. Então, qual que é o estádio? Ó, a Helena colocou aqui, ó, 3. Isso, é estádio 3, né? É estádio 3, gente. Por quê? Por que é... Ó, Larissa Sabe Moretti também. Camila é estádio 3. Por que é estádio 3, gente? Porque, na verdade, existe um prolapso importante, né? A parede posterior tá toda lá para fora. Só que assim, ó, ela ainda não atingiu 2 a menos do CVT. Então é estádio 3. Agora, se essa mesma paciente que tem um CVT de 8 centímetros, se o ponto C, né, que é o colo do útero dessa paciente, tivesse em mais 6, qual seria o estadiamento? Se o CVT é 8 e o ponto C está em mais 6. E aí? Qual seria o estadiamento aí dessa paciente? Então, eu tenho um CVT de 8 centímetros e o ponto C tá mais 6. Mais 6 tá aqui, ó, o colo tá... Vou pegar essa aqui até, ó, tá aqui, tá tudo pra fora, né? Então, o mais 6 tá lá pra fora. Então, o que a gente tem? Aí a gente vai ter 8 menos 2 dá 6. Se tá exatamente em mais 6, o ponto mais prolapsado, já é um estádio 4. Aí, isso, ó, vocês pegaram, ó. Isa, a Letícia, a Helena, o Leandro, ó, colocaram aí definitivamente estádio 4, né? A Maria Stephanie também. É isso aí. Então é um estádio 4. Quando você tem aí tudo para fora, sendo que o ponto de maior prolapso atinge 2 centímetros a menos do comprimento vaginal total, você já vai ter um estádio 4. Certo? Entendido? Então essa é a diferença aí de estadiamentos. Mais um. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar uma vagina mais curta, assim, uma paciente que tem 6 centímetros de vagina, né? Se ela tem 6 centímetros de vagina, essa paciente tem aí um CVT de 6 e eu tenho o ponto de maior prolapso, que é o ponto C, que está em mais 4. Qual que é o estadiamento dessa paciente? Se o ponto de maior prolapso está em mais 4. Se ela tem 6 de vagina e o ponto de maior prolapso, que é o C, está em mais 4, qual que é o estadiamento? 2 a menos do que o comprimento vaginal total, 6 menos 2 dá 4, né? Então, definitivamente é um estádio 4, né? Essa paciente vai ter um prolapso em estádio 4, porque o ponto mais prolapsado, definitivamente, então, tem 2 centímetros a menos do que o comprimento vaginal total. Mas digamos que esse ponto, ele tivesse em mais 3.
Aí qual seria o estadiamento? Se ela tem 6 de vagina e o ponto de maior prolapso, que é o C, tá em mais 3, aí eu vou ter um estádio 3, certo? E te digo mais, se tivesse em mais 1, nessa paciente aí que tem 6 centímetros de vagina, se tivesse em mais 1, qual seria o estadiamento dessa paciente? Me digam aí, comentem comigo aí. O que vocês acham? Seria um estádio 3? O que vocês acham? Jader, se tem 6 centímetros de vagina, 6 menos 2 dá 4. Então quer dizer que se tá em mais 3, se tá em mais 2, é um estádio 3. Aí a Letícia e a Cássia colocaram um estádio 2, Stephanie também. Gente, se tá em mais 1, lembra que entre menos 1 e mais 1 é estádio 2. Lembra do 1 e 1, né? 1 e 1, 1 mais 1 são 2, então é o estádio 2. Grava assim, memoriza assim, né? Então eu tenho entre menos 1 e mais 1, se for menos 1, 0 ou mais 1, eu vou estar no estádio 2. Então, cuidado para não confundir. Então, aí eu vou ter o estádio 2, certo? Mas se aquele prolapso furreca, assim, né, que é aquele que está acima do menos 1, bom, definitivamente aquele que está acima do menos 1 vai ser um estádio 1, né? É aquele prolapso que a paciente nem vai se queixar e que a gente só vai identificar que ele tem examinando, né? Mas ela não vai se queixar disso porque está tudo ainda lá dentro da vagina e não costuma causar nenhum tipo de sintoma. E a gente sabe que é um tema que tem muita matemática, né? Às vezes tem muito dessa coisa, assim, da gente pensar matematicamente, assim. Então, a gente tenta sempre trazer aí algumas coisas para poder mostrar, né? Que eu acho que fica mais didático mesmo, né? Eu acho que o bacana é justamente a gente tentar ser didático. Que bom, opa, a Ana Gabriela colocou que sim, a Stephanie e o Jardel também. Opa, obrigado, Stephanie, fico feliz aí com o carinho, muito obrigado. Augusto também, Isabela também, Letícia também. Que bom, gente, fico feliz aí que tá ok, que vocês conseguiram pegar. Então tá. Então agora, para a gente finalizar, vamos falar sobre o tratamento. O que acontece, gente? Quando você tem uma paciente com uma distopia genital, na verdade, as distopias genitais, elas podem ser tratadas de várias formas. O Lua pergunta, o tratamento para o prolapso é exclusivamente cirúrgico? Não, Lua, pode tratar de várias formas. Tem vários tipos de tratamento para distopias genitais. O que a gente recomenda? Olha só, quando você tem uma paciente com um prolapso, com uma distopia no estádio 1, geralmente essa paciente, como eu já falei para vocês, né, essa paciente não vai se queixar de nada, porque tá tudo lá dentro da vagina ainda, mas a gente detecta quando a gente está examinando essa paciente. Só que assim, o prolapso em estádio 1, ele pode evoluir, né? Significa que essa paciente já tem aí algum grau de distopia e ela pode no futuro vir a evoluir para um prolapso maior que vai começar a dar sintomas. Então, no estádio 1, quando a gente identifica no exame ginecológico, já é um momento para você recomendar para essa paciente aí exercícios da musculatura pélvica. A fisioterapia, gente, que é a fisioterapia do assoalho pélvico, cada vez tem crescido mais. É um baita tratamento, não só para prevenir a distopia genital, mas também para poder fazer com que essa paciente aprenda a treinar essa musculatura, porque a tendência, né, especialmente no período da pós-menopausa, ela começa cada vez mais a enfraquecer o assoalho pélvico em função do hipoestrogenismo, que diminui o colágeno, né, e isso faz com que definitivamente essa paciente tenha uma chance de progredir mais. Então, por isso que se recomenda, se você identifica no exame ginecológico um estádio 1, já se recomenda que essa paciente faça, né, exercícios, fisioterapia pélvica, os exercícios de Kegel, né, que a gente orienta a paciente a fazer, mas claro, se tiver disponibilidade, né, de um profissional da fisioterapia, muito melhor, né, gente, porque o profissional realmente, ele consegue passar para essa paciente exercícios que realmente beneficiam essa paciente aí no tratamento e na prevenção, né, de uma distopia. No estádio 2, o que a gente tem que saber? O estádio 2 tem que ver assim, ó, é o ponto mais que você tem que individualizar caso a caso. Tem que ver o quanto ela está incomodada, né, com o prolapso.
Na imensa maioria das vezes, quando você tem o ponto mais prolapsado ainda dentro da vagina, em -1 ou em 0, você pode indicar esses exercícios também, a fisioterapia. Se a paciente estiver motivada, se a paciente fizer a fisioterapia, ela pode definitivamente ter uma boa de uma resolução. Se você pega uma paciente jovem, que tem uma incontinência de esforço associada, né, a fisioterapia, né, a terapia músculo-pélvica, que a gente chama, né, tecnicamente, definitivamente é um belo tratamento. Não, doutor, não tem como, definitivamente não vou conseguir fazer. Será que não tem um outro tipo de tratamento que a gente pode indicar para essas pacientes? Bom, a gente pode indicar o creme de estrogênio por via vaginal, porque lembra que o estrogênio definitivamente ele acaba reforçando a musculatura do assoalho pélvico, especialmente nessas pacientes que têm queixa de atrofia associada, tem dispareunia, não consegue ter relação sexual porque a vagina está muito atrófica. Eu posso prescrever um creme vaginal de estrogênio, então é uma opção de tratamento para essas pacientes também. E claro que se a paciente não tiver condições, né, ou não topar o manejo conservador, você pode indicar o tratamento cirúrgico, que aí o tratamento cirúrgico vai ser sítio específico. Se você tem uma paciente que tem uma distopia de parede anterior, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a fáscia pubocervical, né, o espaço ali entre a bexiga e a parede vaginal anterior, identifica o defeito na fáscia pubocervical e a gente vai fazer então pontos ali na fáscia pubocervical, que é aquele procedimento que a gente chama de colpoplastia anterior. Isso também vale para os estádios 3 e 4, quando você tem também aí a distopia de parede anterior. Se for parede posterior, nós vamos abrir ali entre o reto e a vagina, identificar o defeito na fáscia retovaginal e a gente vai fazer, então, pontos nessa fáscia e a gente consegue fazer, então, a colpoplastia posterior. Se for o útero que está para fora, que está prolapsado, a gente vai fazer a histerectomia vaginal. Se a paciente ela deseja ainda gestar, é uma paciente jovem, né, que ainda tem desejo de gestar, geralmente é mais comum em paciente pós-menopausa, né? Então você faz a histerectomia vaginal, mas se é uma paciente jovem que ainda tem desejo de gestar, a gente pode conservar o útero dessa paciente, fazendo, na verdade, o que a gente chama de cirurgia de Manchester, né? Que é uma amputação do colo do útero e apexia, né, do útero. Dá pra gente fazer isso também. Mas é mais raro, né? É uma cirurgia mais rara, uma cirurgia que é mais difícil da gente ter uma paciente jovem que vai precisar, ela precisa engajar na fisioterapia, né? Essas pacientes que têm desejo de gestar. Mas, eventualmente, a gente pode indicar esse procedimento para essa paciente, certo? E claro, quando você tem uma paciente histerectomizada, tirou o útero, né, e tem um prolapso de cúpula vaginal, eu preciso fixar a cúpula vaginal em alguma coisa. Dá pra gente fazer a fixação da cúpula vaginal no ligamento sacro-espinhoso, né, que a gente chama de fixação sacra, ou ainda fazer a promontofixação, né, que é aquela fixação no promontório, mas que aí tem aquele risco de pegar a artéria sacral média, que tem que cuidar durante o procedimento cirúrgico. Então, dá para fazer desse jeito também, né, quando você tem aí um prolapso de cúpula vaginal. Jader, tá, mas se eu tiver aquela senhora que tem 80 anos, né? É uma senhorinha que já AVCzou, já infartou, ela é hipertensa, diabética, né? Aquela coisa, né? Ah, ela é anticoagulada, hipertensa, diabética, já infartou, já AVCzou, né? O que você acha? Excelente, né? Vou levá-la para o centro cirúrgico, vou operar, vou anestesiar uma paciente anticoagulada que já infartou, já AVCzou. Gente, paciente que tem alto risco cirúrgico anestésico, qual que é o melhor tratamento para ela? Escreve para mim aí. Isso aí tem despencado em questão também. Despencado. Escreve para mim aí. Paciente sem condições cirúrgicas, que já teve aí um evento cardiovascular, cerebrovascular, tromboembólico, né? E definitivamente essa paciente é idosa, né? O que eu posso indicar para ela? Isso, ó. Foi o que a Sinara colocou ali, ó. Isso aí, Sinara. Pessário. Gente, o pessário, na verdade, ele é um belo tratamento para aquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas. Dá para ser usado em quem também teria condições de cirurgia e que quer tentar um tratamento conservador, mas na prática costuma ser mais recomendado para aquelas pacientes que não têm condições cirúrgicas.
O que é o pessário? O pessário, na verdade, vai ser um dispositivo que a gente coloca dentro da vagina da paciente, e esse dispositivo ele vai estimular ela a contrair a musculatura do assoalho pélvico. Por quê? O pessário ele vai ficar tentando cair, né? E ela vai fazer uma contração do assoalho pélvico definitivamente para não deixar esse pessário cair. Então, é uma forma que a gente tem de estimular esse assoalho pélvico a ficar forte, a se reforçar, por conta de que tem ali um corpo estranho, né, um pessário, que acaba tentando sair, né? E ela vai acabar tendo que contrair a musculatura para não deixar o pessário sair. Então, é uma excelente opção, é uma opção que a gente tem indicado cada vez mais, sobretudo para essas pacientes que não têm condições cirúrgicas. Então, o pessário é um tratamento que pode ser indicado, que pode ser recomendado, e antigamente se acreditava que aquelas pacientes com prolapsos grandes, estádio 4, por exemplo, eu não tenho como indicar um pessário, né? Tem sim, você pode indicar. Tá, mas como, Jade? Tá tudo pra fora. Tá lá pra fora, né? Tá o útero todo pra fora. Como é que eu vou botar um pessário ali? Você vai reduzir o prolapso. No ambulatório você faz isso, né? No seu ambulatório, no seu consultório, no seu posto de saúde. Você vai reduzir o prolapso, vai colocar o pessário ali dentro, com o prolapso reduzido, e aí a gente vai, então, estimular essa paciente, explicar pra ela que ela tem que não deixar aquele pessário cair, né? Aquele pessário sair. Então a gente acaba reduzindo o prolapso e colocando o pessário, que a gente acaba ajudando a nossa paciente. Então dá para ser usado mesmo em estádios avançados, né? Mesmo no estádio 4, você pode indicar pessário sim. Isso é outra coisa que tem caído bastante em prova, né? Mas estádio 4 não dá para colocar. Aí você raciocina assim, tá tudo para fora, como é que eu vou colocar, né? Pode, você vai reduzir. Você reduz lá no ambulatório e coloca. Então, mas tem mais chance de cair, né? Tem mais chance de cair. Mas é a alternativa que a gente tem para as pacientes que não têm condições cirúrgicas. Tem um outro tipo de tratamento que, antes de eu abrir para as perguntas, que quando você tem uma paciente que ela consegue fazer um procedimento cirúrgico, dá para você fazer um procedimento cirúrgico, ela tem algumas comorbidades, mas ela conseguiria passar por uma cirurgia que fosse mais rápida, né? Do que fazer uma colpoplastia anterior, posterior, uma esterectomia vaginal, né? Nesses casos, gente, digamos que eu tenho uma paciente super idosa, quase 90 anos, né? Que não tem mais vida sexual, que ela refere que não tem mais atividade sexual, dá pra gente propor para ela uma cirurgia chamada colpoclase, ou cirurgia de Lefort. Colpoclase, ou cirurgia de Lefort, é o fechamento cirúrgico da vagina. É um tratamento radical, obviamente, super radical. É um tratamento que a Cássia colocou, a colpoclase. Colpoclase ou Lefort, né? Os dois nomes que a gente dá para cirurgia. É o fechamento cirúrgico da vagina, uma cirurgia rápida, né? Que a gente consegue fazer rapidamente. E aí, então, a gente consegue prender o prolapso lá dentro, ele não vai cair mais. Só que, obviamente, a paciente perde função sexual, né? Se for uma paciente que tem vida sexual, definitivamente nunca você vai prescrever isso. Cada vez é uma cirurgia que a gente indica menos, né? Porque tem essa questão da sexualidade, a gente sabe que as pessoas, às vezes a gente tem essa ideia, né, de que a paciente idosa não tem relação sexual, tem que conversar com a paciente, tem que perguntar para a paciente, fazer a anamnese direito, né, gente? Se ela tem, eu tenho, mas assim, doutora, eu tenho muito de vez em quando, uma vez por ano. Bom, mas se tem uma vez por ano, tem, então não propõe para ela isso, definitivamente não é um tratamento que deve ser proposto, certo? Beleza? Gente, perguntas. Vamos lá, me perguntem. O que vocês querem perguntar? Falei sobre os pontos do POPQ, depois falei sobre o estadiamento, dei exemplos, e depois falei sobre o tratamento nas pacientes com e sem condições cirúrgicas. Tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Perguntem. Tudo tranquilo, tudo certo? Não temos dúvidas, não temos perguntas? Uma coisa que às vezes aparece também, eu vejo não só na prova, mas também no dia a dia, né? Que às vezes eles perguntam assim, a paciente que tem
sintomas de retenção urinária, né? Gente, tem paciente que costuma ter distopia de parede anterior. Quando você tem uma distopia em estágio 3 ou em estágio 4, você pode ter sintoma de retenção urinária, porque imagina assim, ó, se você tem uma parede anterior, né, que tá aqui, ela tá prolapsada, tá para fora, uou, né, ela tá aqui para fora. Estágio 13 ou 4 já tá tudo para fora, né, já passou do anel himenal. Nesses casos, o que acontece? Acaba que a bexiga, né, ela faz uma herniação, ela acaba saindo para fora da vagina e acaba dobrando, né, acaba angulando o ângulo da uretra ali, né, então a uretra, que era para ser um caninho reto, ele acaba se dobrando assim, e aí essas pacientes podem ter sintomas de retenção urinária. E aí, às vezes, né, essas pacientes até acabam tendo incontinência por transbordamento, né, quando reduz o prolapso, porque elas acabam fazendo retenção urinária, e aí quando você reduz, corrige o prolapso, né, acaba que a bexiga está tão lotada que acaba transbordando. Então, é comum as pacientes em estágio 3 e 4, quando a distopia de parede é anterior, elas terem sintomas de retenção urinária, assim como sintomas relacionados à evacuação, sintomas evacuatórios, né, de retenção também, quando é de parede posterior, certo? Ó, Natani pergunta assim, ó, paciente de 90 anos, com prolapso uterino, sem condições de histerectomia vaginal, qual que é o melhor procedimento? Natani, é assim, ó, se a paciente tem sem condições, né, de fazer histerectomia vaginal, você tem duas possibilidades. Ou se a paciente ela tem condições de fazer um mínimo procedimento cirúrgico e ela não tem definitivamente relação sexual, você pode propor uma colpocleise, um fechamento cirúrgico da vagina. Mas se a paciente tiver condições, né, de colocar um pessário, é melhor, né? Porque é conservador, só que, claro, depende muito da paciente, a paciente precisa aceitar, a paciente precisa, às vezes a paciente de 90 anos, ela não tem mais, às vezes não tem cognição para entender, né? Que ela precisa contrair, não deixar cair o pessário. Então, o melhor, definitivamente, é o pessário. É você propor o pessário para a paciente. Mas, às vezes, a paciente não tem condições, né? Ela não vai conseguir entender, né? Ou, às vezes, já tem aí algum tipo de... alguma degeneração neurológica, tem um Alzheimer, tem algum tipo de demência já, ela não consegue entender isso, bom, aí você pode propor o fechamento cirúrgico da vagina, a colpocleise. Mas o melhor é você ser conservadora, tá, Natani? É tentar sempre o pessário, porque realmente é uma cirurgia que, por mais simples que seja, é um resultado mais agressivo, né? Então, o melhor é você propor pessário, certo? Que mais, gente? Perguntem. Tudo certo? Ficou claro? Nada, Natani, imagina. A gente tá aí para poder sempre ajudar, né? Ó, a Sinara pergunta, defeito de parede lateral deve ser corrigido sempre? Sinara, na verdade assim, ó, se a paciente tiver sintoma, eu sempre digo que distopia, assim como a maioria das coisas em medicina, né? Se a paciente tá sintomática, tá incomodada, você vai corrigir, né? Você vai indicar tratamento. Se a paciente não está incomodada, se ela disser assim, não é uma coisa que me incomoda, definitivamente a gente não precisa tratar, né? Eu já vi pacientes com prolapsos grandes, assim, que chegaram assim com prolapso estágio 3, que dizem, olha, não, eu mesma reduzo quando eu vou fazer xixi, quando eu vou evacuar, tô bem com isso, tô tranquila, não quero mexer. Ok, né? Você só vai tratar o sintoma, né? Você vai tratar o que a paciente te disser. Se ela disser que está incomodada, você trata, certo? Opa, que bom, Augusto! Obrigado pelas explicações, que bom. Fico feliz, gente. Fico feliz aí de poder ajudar. Obrigado mesmo. Dúvidas, gente? Tudo certo? Então tá. Então esse era o PopQ, o famoso PopQ. Eu sempre digo que assim, ó, o legal do PopQ é vocês assistirem a live, entenderem como é que funciona, e também vale a pena em PopQ, mesmo que o seu objetivo não seja prova, seja só reforçar o conhecimento do dia a dia para consultório, né? Eu já sou GO, já passei no TEGO, eu não tô fazendo questão de prova. Mas assim, mesmo que seja só para reforçar o seu conhecimento do dia a dia, você deve fazer questão. O legal do PopQ é treinar com questão, porque a questão faz você pensar, né? E como
como tudo que é coisa que envolve número, às vezes a questão ela te dá aquele estalo, né? Às vezes você entendeu bem, mas tem alguma coisinha ali que, pum, parece que faltou aquele estalinho, né? Se você pegar questões, pega questões do Tego, pega questões de residência, de revalida, né? Banco de questões de concursos médicos é a melhor forma de você treinar, porque ali vai aparecer vários cenários de POPQ, com tabela, sem tabela, com o ponto D, sem o ponto D, treinar quando é que tem alongamento hipertrófico de colo, quando que não tem, né? A questão realmente, ela parece que dá aquele plim, né? Parece que te abre, assim, né? Na hora que você acaba fazendo, e ela vai melhorar muito a sua prática. Então, sempre vale a pena, certo? O que prescrever? A Letícia pergunta, o que prescrever para as pacientes com lesões da região prolapsada por contato com a roupa íntima? Boa! Por exemplo, antes da programação cirúrgica. Muito bom, Letícia. É bem comum isso, né? Às vezes as pacientes elas acabam tendo uma erosão ali, né, de parede vaginal, ou do colo do útero mesmo, porque acaba roçando, né, na roupa íntima e às vezes acaba ficando um traumatismo, né, ali no local. Na verdade, assim, o ideal é a gente sempre tentar reduzir o prolapso, né, para que aconteça, né, o processo de cicatrização natural. O ideal é você sempre tentar fazer isso, né. Uma coisa que funciona é o creme de estrogênio. O creme vaginal de estrogênio, ele costuma melhorar o trofismo, né? Porque muitas vezes, além de roçar na roupa íntima, essas pacientes são muito atróficas, né? Então, aquele epitéliozinho, ele já é fininho, super delgado, né? E se você prescrever o creme de estrogênio, você dá uma epitelizada, né? Você consegue dar uma melhorada. Aquele epitélio simples, ele estratifica um pouco e isso melhora aí a questão das erosões. Então, o ideal é tentar reduzir e indicar o creme de estrogênio que realmente acaba melhorando. Certo? Dúvidas, gente? Ok? Sim? Beleza. Opa, a Magali pergunta quanto tempo a paciente fica com o pessário. Magali, é aquela história do time que tá ganhando, né? Se a paciente colocou o pessário, deu certo, vai ficar com o pessário, né? Medicina é assim, né? Tentativa e acerto, tentativa e erro, né? Se ela colocou o pessário, gostou de usar o pessário, ela se beneficia do pessário, tá dando certo, mantém, você pode manter. Não existe uma matemática assim, não, tem que tirar, né? Não, se a paciente gostou, tratou, resolveu o sintoma que ela te trouxe, que ela estava preocupada, pode deixar, mantém o pessário. Certo? A Sinara pergunta se o Cavilon Spray pode ser usado nesses casos de erosão. Pode, Sinara, dá pra gente usar também. Também é uma opção que dá pra usar também. Boa, é uma coisa que dá pra você usar também. Beleza, gente? Entendido? Opa, o Instagram tá me avisando aqui que tá acabando, que a gente precisa encerrar, que senão vai encerrar. Gente, muito obrigado aí pela live, obrigado por vocês terem acompanhado. É um tema que eu gosto muito de falar. Ela vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva aqui no perfil da GO Papers. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês. Como eu disse, esse canal foi criado com muito carinho por mim, pelo Fabiano e pela Marina, para a gente trazer para vocês, divulgar conhecimento na especialidade, dividir conhecimento na especialidade. Acho que o conhecimento bom mesmo é aquele que é dividido, né? Não é aquele que a gente consegue reter. Vocês não imaginam como a gente, que é professor, aprende com vocês também. Eu sempre digo que o mais bonito da gente ser professor é a gente se considerar um eterno aprendiz. Então, é muito bacana, assim, a gente poder se considerar um eterno aprendiz que realmente a gente é. Então, muito obrigado pela participação de vocês e acompanhem a gente sempre aqui. Qualquer dúvida, por favor, nos chamem nos directs que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês.